Bom dia, pessoal. Na última semana, eu enviei uma atividade complementar, né? Porque o PET até agora não liberou a segunda etapa. Então, vamos para a correção, ok? Bom, a questão 1. Uma das menores formas de vida conhecida na Terra vive no fundo do mar e se chama nanobe. O tamanho máximo que se pode, que um ser desse pode atingir corresponde a 150 nanômetros. A gente sabe que um nanômetro é 10 a menos 9 metros, né? Escreva este número em notação científica. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 150 e multiplicar por 10 a menos 9. E vocês já fizeram um monte de atividade, esse é que fizeram. Então, o que eu faço primeiro? Transformo 150 em potência de base 10, volto duas casas, 2. 1,5 vezes 10 a 2, vezes 10 a menos 9. Então, 1,5 vezes multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. E 2 somado com menos 9 são menos 7. Então, 1,5 vezes 10 a menos 7. Na questão 2, ele fala que a distância entre o Sol e a Terra é de 149 milhões e 600 mil km. Quanto é esse número em notação científica? Bom, 149 milhões e 600 mil km, o que acontece? Escrito na forma de notação científica, você vai deslocar a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, opa, pus errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contei errado. 1,496 vezes 10 a oitava potência. A número 3 é para você fazer as operações e escrever em notação científica o resultado. Então, na letra A, são 0, esse valor multiplicado por esse. Para multiplicar isso com um algoritmo é complicado. Então, a gente transforma todos dois na potência de base 10. Então, vamos lá. Se eu deslocar a vírgula aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Não pode ficar aqui, porque senão ficaria 0,4. Então, vem para cá, 5. 4 vezes 10 a menos 5, vezes, repete, e aqui eu vou deslocar para trás. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2,4 vezes 10 a sétima. 4 vezes 2,4, 9,6 vezes 10. Se é multiplicação, repete a base, que é 10, e soma os expoentes. E menos 5 somado com 7 são 2. Letra B, a mesma coisa. Deslocando a vírgula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ficar 8 vezes 10 a menos 7. Vezes, deslocando aqui, ó, 1, 2, 3. 1,2 vezes 10 a menos 3. 8 vezes 1,2, 9,6. Vezes 10, 10 a menos 7. Somado com 10 a menos 3, não é 10 a menos 4, é 10 a menos 10. Na letra C, mesmo procedimento, né? Aqui não ficaria difícil multiplicar se fosse para multiplicar, né? Só que fica um número extremamente grande. Deslocando a vírgula aqui para trás, 2 vezes 10 a nona, vezes, deslocando também, 3, 6, 9, 10. 3 vezes 10 a décima. Então, 2 vezes 3, 6, vezes 10, somando os expoentes, 10 a 19. A número 4, faltou uma informação, eu não identifiquei o que era, tá? Eu não consegui, então cancela ela aí. A questão 5, deixa eu colocá-la aqui, é para você resolver esta expressão aqui, ó. 3 elevado à sexta vezes 3 a menos 2
dividido por 3 à quarta. O que acontece? É base igual. Então, resolvendo aqui, multiplicação de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. E 6 somado com menos 2 são 4. Dividido por 3 à quarta. Eu já sei que o número dividido por ele mesmo é igual a 1. Mas, continuando com a potência, né, a propriedade de potência, divisão conserva a base e subtrai 4 menos 4, 0. E, por definição, todo número elevado a zero é igual a 1. A questão 6, eu esqueci de um sinal de mais aqui, ó. Mas aí vocês consertam lá para nós, por favor, e vamos resolver, tá ok? Menos 1. Bom, lembrando que quando a base é igual e que é soma dos expoentes, o que a gente está fazendo aqui? Seria uma multiplicação de bases iguais. Então, a gente vai ter que reescrevê-la, tá? Todas. Então, 3 elevado a x mais 2 é 3 elevado a x vezes 3 elevado a 2. O que foi feito lá? Conservou a base e somou os expoentes. Mas, vamos transformar aqui também. 3 elevado a x mais 1 é 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Desculpa. Sobre, aqui embaixo, 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 1. Parece confuso, mas se você souber as propriedades de potência, não é. Aqui, a gente tem uma soma e temos fatores comuns. O fator comum é 3 elevado a x. Por fatoração, você vai colocar 3 elevado a x em evidência. 3 elevado a x vezes 3 ao quadrado dividido por 3 elevado a x, vê se você consegue me acompanhar. 3 elevado a x vezes 3 ao quadrado dividido pelo fator comum, que é 3 elevado a x. O que a gente faz? Cancela, só sobra 3 ao quadrado. Vou fazer a mesma coisa com a próxima parcela, ou seja, vou dividir a próxima parcela pelo fator comum, 3 elevado a x. Então, vamos fazendo um rascunho aqui também. 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1, dividido pelo fator comum, que é 3 elevado a x. Um número dividido por ele mesmo é 1, então eu posso cancelar, porque 1 é elemento neutro. Então, mais 3 elevado a 1, sobre 3 elevado a x vezes 3 a menos 1. Eu tenho 3 elevado a x dividindo 3 elevado a x. A gente cancela os dois. 3 ao quadrado, né? Mais 3 elevado a 1. Eu não posso conservar a base e somar o expoente, porque aqui é soma. Então, o que nós vamos fazer? 3 ao quadrado, 9. 3 elevado a 1, 3. Dividido por 3 elevado a menos 1. 9 mais 3 são 12. Se eu posso trazer isso para cá, porque o expoente é negativo. Então, isso aqui, eu tenho que escrever o inverso. O inverso de 3 a menos 1, o que é? Seria isso aqui, ó. 1 sobre 3 a 1, certo? Então, ficaria 12 vezes 3 elevado a 1 é 3. Dividir uma fração pela outra é multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. E o inverso de 1/3 é 3 sobre 1. 2 vezes 3, 36. O 1 não precisa. Tá lá. A questão 7, acho que eu vou ter que colocá-la também escrito, porque está muito pequena a letra. É para você classificar como verdadeira ou falsa. E eu coloquei para você lá, consulte as propriedades de potência de mesma base. Eu coloquei para vocês na letra A que x vezes y elevado à quarta
é igual a x à quarta vezes y à quarta. Existe uma propriedade de potência que diz que a potência de um produto é a mesma coisa que o produto das potências. Então, isso é verdadeiro. Na letra B, coloquei que x mais y é igual a x elevado a 4 mais y elevado à quarta. Essa sentença é falsa porque a propriedade não existe para adição. Ela existe para multiplicação e para divisão. Para adição, não. Se você fizer isso, ó, tá aqui, elevado à quarta potência. Você teria que multiplicar x mais 4, que multiplica x mais 4, que multiplica x mais 4, que vai dar um valor totalmente diferente. Então, a sentença é falsa. Na letra C, mesma coisa, só que eu coloquei a subtração. A subtração também não existe. Eu coloquei que é x4 menos y4. Sentença falsa. Você teria que multiplicar, né? X menos y, que multiplica x menos y, que multiplica, e eu não vou fazer porque vai ficar muito extenso. Na letra D, eu coloquei que x mais y elevado a zero é igual a 1. Por definição, qualquer valor que der aqui elevado a zero, desde que aqui não seja zero, vai ser sempre igual a 1. Então, a sentença é verdadeira para x mais y diferente do zero. E a questão 8 diz que um adulto humano saudável abriga cerca de 100 bilhões, 100 mil, 100 milhões, 100 bilhões de bactérias somente no trato digestivo. Esse número de bactérias pode ser escrito como só transformar isso para a potência de base 10. Basta contar quantos zeros? 3, 6, 9, 11. 10 elevado à 11ª potência. Opção C como resposta. Tchau para vocês, fiquem com Deus, bons estudos e aguardem a segunda etapa do PET.